quero falar sobre essa grande salvação. Lembrando que nós estamos fazendo uma série de reflexões na carta de Paulo aos Colossenses, né? Então, algumas mensagens. Então, mais uma mensagem hoje sobre a carta de Paulo aos Colossenses. Na verdade, essa é a terceira mensagem. Eu tinha pregado uma mensagem sobre Colossenses já em janeiro, né? E agora, então, eu estou pulando um pouco. E nós vamos hoje para o capítulo 1, versículos 10 a 14, refletir sobre essa caminhada tão especial da nossa vida de fé, essa tão grande salvação que Deus fez por nós e que Deus fez na nossa vida. No batismo, nós celebramos a salvação. No batismo, então, nós temos essa oportunidade de realmente nos alegrarmos e marcarmos de forma concreta a salvação que Cristo opera em nós. E na salvação, ela é uma caminhada, ela é um todo, ela não é uma coisa isolada, não é um momento da nossa vida, mas é a nossa própria vida de fé. E Paulo então escreve aos Colossenses e ele fala a essa igreja sobre essa salvação. Paulo vai encarar alguns problemas que essa igreja estava enfrentando. No capítulo 2 nós vamos entrar nisso, mas no capítulo 1 ele faz questão de enfatizar grandes verdades da nossa fé. Na próxima mensagem nós vamos olhar para Jesus, que é a supremacia de tudo, a supremacia de Cristo. Nós vamos olhar na próxima mensagem, nos versículos 15 adiante. Mas agora, do versículo 10 ao 14, nós vamos olhar essa grande salvação que Jesus faz. Então acompanhem, por favor, vocês têm o texto ali na tela. E quem também tiver o seu aplicativo, sua Bíblia, por favor acompanhe. Até porque eu vou voltar a esses versículos sempre de novo, então é muito importante que você tenha em mãos para você se situar dentro do texto onde nós estamos tratando do assunto. Então fica com esse texto, é esse que nós vamos contemplar hoje, né? Aqui vamos mostrar agora todo o texto, mas depois você acompanha na tua Bíblia. E diz assim, Colossenses 1, 10 a 14, isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Pai querido, muito obrigado por essa palavra, obrigado que nós temos essa oportunidade de contemplar as Sagradas Escrituras, na certeza de que elas falam hoje também e são capazes de afetar e transformar nossas vidas. Por isso, Pai, pedimos que pelo Teu Espírito Tu nos conduzas nessa reflexão, que Tu abras a nossa mente e coração para receber essa palavra, para que ela produza o fruto na nossa vida, conforme proposto por Ti, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Então, na sua oração, Paulo já tinha pedido pela igreja, nos versículos anteriores de Colossenses capítulo 1, para que essa igreja cresça em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Na sua oração, Paulo já tinha agradecido a Deus por ver nessa igreja os sinais claros de amor, de fé e de esperança. E agora na sua oração, ele pede que essa sabedoria que vem de Deus, ela possa nos levar a viver uma vida digna do Senhor e que em tudo possamos agradá-lo. E o que é essa vida digna? Como essa vida digna é vivida? Então ali os versículos, frutificando com boas obras, versículo 10. Crescendo no conhecimento de Deus, versículo 10. Fortalecidos para valer, versículo 11. Perseverança paciente e alegre, ainda no versículo 11. Gratidão pela herança, versículo 12.
E no versículo 13, resgatados do domínio das trevas e transportados para o reino de Jesus, o Filho amado. E aí, ainda no versículo 14, recebendo a redenção, e termina o versículo 14, o perdão dos pecados. Amém, amados? Grande salvação. Isso é vida digna. Isso é vida que agrada a Deus. Mas eu estava refletindo sobre esse texto e pensando assim, mas essa vida que agrada a Deus não começa lá no fim dessa lista, com o perdão dos pecados? E aí eu fiz a inversão da ordem, a jornada invertida. Começando do começo então, versículo 14, nós temos essa nova vida digna do Senhor e que agrada a Deus porque recebemos o perdão dos pecados, porque recebemos a redenção, versículo 14, porque fomos transportados para o reino de Jesus, versículo 13, e nós agradamos a Deus então porque temos gratidão pela herança no Senhor, e nós agradamos a Deus na nossa perseverança paciente e alegre, e nós agradamos a Deus sendo fortalecidos para valer, vivendo uma vida de força. E nós agradamos e vivemos de forma digna, crescendo no conhecimento de Deus e frutificando com boas obras. Então hoje nós temos uma escadinha diferente, Godo. Semana passada tivemos os degraus da fé, hoje nós temos os degraus da vida que agrada a Deus. Eu devia ter colocado o primeiro degrau, o segundo degrau, e nós continuaríamos na ideia dessa escada. Mas hoje eu quero falar dessa nossa jornada, da nossa caminhada que nós temos na nossa vida de fé. Por isso então, começando do começo, a primeira experiência que nós temos na nossa vida de fé é o perdão dos pecados. Versículo 14 diz, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. O grande problema do ser humano, o grande problema de cada pessoa, o grande problema teu e o grande problema meu é o pecado. É isso que tem que ser resolvido primeiro, é a primeira coisa que precisa ser tratada na nossa vida, porque sem o perdão dos pecados, não tem como nós agradarmos a Deus. O profeta Isaías diz que são os nossos pecados que nos separam, fazem separação entre nós e Deus. Por isso, a necessidade do perdão dos pecados. E aqui o apóstolo Paulo diz que para termos essa vida que agrade a Deus, que vai terminar, que ele menciona lá no versículo 10, isso precisa do perdão dos pecados. Uma vida digna só é digna quando recebeu o perdão dos pecados. Ninguém que não recebeu o perdão dos pecados se encontra e pode se encontrar de forma digna na presença de Deus. Então, começando com o perdão dos pecados. Em seguida, no versículo 14, na nossa jornada invertida, diz que em quem nós temos a redenção. Nós recebemos a redenção e nós temos essa redenção porque Jesus pagou o preço por nossa redenção. Nós fomos redimidos, o pecado foi perdoado e o preço para que esse perdão acontecesse foi pago e foi um alto preço. Quando fala de redenção, tem a ver com preço. Redenção está ligado com preço. E esse preço foi pago por Jesus, que é o seu sangue derramado na cruz. Nós cantamos hoje, não saberei jamais quanto custou. Lá na glória nós vamos contemplar o crucificado e ter uma noção do preço que ele pagou por nossa redenção. Então, uma vida digna, uma vida que agrada ao Senhor, é uma vida que recebeu a redenção. Se não é redimido, se continua preso nas garras do pecado, no mal, não pode agradar a Deus. Tanta gente querendo agradar a Deus e não consegue, às vezes não sabe nem por quê, porque não conhece o Evangelho, porque não sabe que precisa ser redimido, precisa receber para si o preço que foi pago naquela cruz por Jesus, para que houvesse redenção. E essa redenção nós temos operada por Jesus Cristo, e por isso no próximo momento da nossa jornada, nós vemos no versículo 13 que nós fomos resgatados e fomos
transportados para o reino do Filho amado. De onde nós fomos transportados para onde? Nós fomos transportados do reino das trevas, diz aqui. Do império do mal, da força do mal. Nós fomos resgatados disso e então fomos transportados para o reino do Filho amado. Vejam que o texto deixa muito claro que é uma ação que é feita de fora para dentro, de alguém por nós. Nós fomos transportados. Não foi você que se transportou, não fui eu que me transportei. Não estava na boleia, não estava na direção, eu estava mais e estou mais de carona, porque quem nos transporta é o próprio Deus, é Jesus, é nele que nós temos a redenção. É ali que diz que nós fomos resgatados do império das trevas. E aqui, além de redenção, aqui resgate também nos lembra de preço que foi pago, certo? E o que nos lembra a palavra resgate? Quem é resgatado? Quem está perdido, que mais? Sequestrado, que mais? Preso em combate, certo? Agora está tendo a guerra lá, e agora tem aquele negócio de prisioneiro para cá, prisioneiro para lá, troca daqui, troca da lá, daqui a pouco resgata prisioneiros com outros prisioneiros, sei lá o quê. Então vejam, a palavra resgate, ela tem essa ideia de alguém que estava ou perdido, que foi resgatado, alguém que estava preso, e para isso então foi pago um preço que nós vimos na parte da redenção. O problema está com a palavra sequestrados. Muitas vezes nós pensamos em resgate, foi pago o resgate e a pessoa que estava sequestrada, ela foi liberta. E aí nós nos colocamos como sequestrados, e o sequestrado ele é uma vítima, coitadinho. Né? Imagina quem passa por isso, nem pensar uma coisa dessas. Só que em termos de fé, nós não fomos sequestrados. Nós, no nosso pecado, nos entregamos ao mal, à obediência do pecado. E nos tornamos escravos do pecado e presos pelo pecado e presos pelo inimigo. E por isso precisa ser pago um resgate, mas esse resgate não significa que nós éramos inocentes e que graças a Deus alguém pagou o resgate porque nós éramos inocentes. Nós éramos culpados sim, mas presos, perdidos, né? E agora esse resgate foi pago, então fomos resgatados do império das trevas e transportados para o reino do seu Filho amado. E essa linguagem é muito clara, fala de dois reinos, fala do reino das trevas. E no versículo 12 também vai falar sobre essa questão do reino. E aqui fala então que nós fomos transportados para um outro reino. E essa é a grande verdade de fé, essa é a grande realidade espiritual. Existem dois reinos, ou você está num, ou você está noutro. É o que a Bíblia ensina, gente. Não tem como esconder isso. Por isso, aqui diz que uma vida que agrada a Deus é aquela vida que foi resgatada do império das trevas e foi transportada para o reino do Filho amado. Que privilégio, amados. Que diferença enorme. Talvez você na sua vida não tenha tido aquela experiência, como eu também não tive, de uma vida sem Deus, né? Claro, sem Deus eu estava, mas no mundo do pecado, das loucuras. Mas aqueles que já passaram por isso, e então tiveram essa oportunidade de uma transformação. E todos precisam ser transportados. Mesmo aqueles... E aqui na igreja os nossos filhos, os filhos que já nasceram na nossa vida de fé, eles também precisam ser transportados do reino das trevas para o reino do Filho amado. Senão, não tem como agradar a Deus. Não tem como ter uma vida digna que agrade ao Senhor. Então fomos transportados, isso é maravilhoso, nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho amado. Vamos adiante na nossa jornada inversa, e o versículo 12 então diz: dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos do reino da luz. Aproveitando o reino,
vejo de novo a palavra reino, a ênfase nessa questão de reino. E reino, na Bíblia, em primeiro lugar, tem a ver com autoridade. Nós, quando pensamos em reino, pensamos em rei da Inglaterra, que é a primeira coisa que a gente vê, né? Porque é um desses reinos que existem ainda, que tem rei. A Espanha tem rei, outros países têm rei. Mas daí a gente sabe que eles são reis naquele país, naquele lugar, naquela localidade. Mas a Bíblia, quando fala de reinos, ela dá ênfase na questão da autoridade. Quem é rei exerce autoridade. Por isso, então, também aqui, reino da luz, a autoridade de Deus da luz sobre a nossa vida. E aqui diz que uma vida que agrada do Senhor é aquela vida que dá graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Que coisa maravilhosa nós podemos ter herança. E se temos herança, quem tem herança? O vizinho? O filho. Herança tem o filho. É o filho que tem herança. Então nós temos herança porque somos feitos filhos. E por isso essa gratidão que nós somos filhos, nós somos da casa, nós somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo, diz a palavra. Então nós temos esse privilégio extraordinário de sermos parte da família. Por isso então vivam de forma digna, diz o versículo 10, e de forma que agrade ao Senhor, dando graças. Gratidão precisa fazer parte do nosso dia a dia sempre, meus amados. Claro, tem dias que é difícil de agradecer, tem circunstâncias nas quais temos dificuldade de entoar cânticos e louvores a Deus, tem momentos em que as coisas são difíceis para a gente passar, isso é real, isso é fato, e não estamos dizendo que a gente não passa por isso, mas sempre de novo o que precisa prevalecer, o que precisa sobressair na nossa caminhada de fé é a gratidão. Gratidão porque nós somos herança, nós temos herança, nós somos filhos e participamos da família de Deus. Ele nos tornou parte da sua família. Nós somos feitos filhos de Deus. Aí vamos um pouco adiante, na nossa volta no versículo 11, fala que quem agrada ao Senhor, ele vive nessa perseverança, mas ele define essa perseverança como uma perseverança paciente e alegre, perseverança e paciência e com alegria. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida. Quando a gente lembra de perseverança, a gente lembra de firmeza, né? Firmeza em tempos difíceis. Em tempos não tão fáceis, nós perseveramos, né? 2 anos de pandemia, hoje, né? Dia 13 de março, acho que foi declarada a pandemia 2 anos atrás. Então, perseveramos. Aí a gente perseverou na pandemia, a gente lembra do tempo difícil, né? De pessoas próximas de nós que sofreram tanto, até morreram, lutas e dificuldades. Fala de perseverança, fala então, nos lembra talvez de coisas difíceis. Mas é interessante que a palavra de Deus diz que é uma perseverança paciente e alegre. É isso que agrada a Deus. Não aquela perseverança, tá bom, eu não vou desistir jamais. Não é fácil, eu sei, mas eu não vou desistir, eu vou continuar firme. E fica com aquela cara de lamúria, de lamento, de tristeza. Já falamos da gratidão e agora fala de uma perseverança que tem paciência. Paciência por quê? Porque tem certeza do resultado. Falamos sobre a igreja com as marcas do amor, da fé e da esperança. E o que é esperança na Bíblia? É certeza. Certeza da vida na glória, da vida eterna, da vida na casa do Pai. E nós temos essa perseverança, essa certeza, por isso nós temos paciência. Paciência, irmão. Às vezes as coisas aqui não são fáceis, precisa perseverar sim e precisa ter paciência. Por quê? Bom, depois pode melhorar. E se não melhorar, com certeza na glória acabou todo o sofrimento, toda a dor, toda a dúvida, toda a dificuldade. Por isso essa perseverança. Uma vida que agrada a Deus é essa vida perseverante e paciente, paciente e alegre, que exala confiança naquilo que Deus faz por nós, no cuidado que Deus faz por nós. Então o versículo 11 fala
dessa perseverança e paciência e com alegria. Mas o versículo 11, voltando, ele também coloca mais um aspecto que nos mostra de novo a graça de Deus, a ação de Deus na nossa vida, que Deus veio ao nosso encontro e diz, sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória. Por isso eu escrevi assim, fortalecidos para valer. Por quê? Porque ali diz fortalecidos com todo o poder. Não é com um pouquinho de poder. Você não foi fortalecido com um pouquinho de poder, né? Você vê os heróis Marvel, daí eles têm seu tempo de mais poder, de menos poder, mais kriptonita, menos kriptonita, sei lá o quê. Nós temos todo o poder. Nós recebemos e somos fortalecidos com todo o poder. O que diz em Atos 1:8? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Então, nós somos fortalecidos com todo esse poder. Por isso, vamos agradar ao Senhor, vamos viver na dependência desse poder e vamos realmente agradar ao Senhor na nossa caminhada de fé, nesse fortalecimento. Isso é uma vida que agrada ao Senhor. Mas tem mais. Fortalecidos para valer, nossa força vem de Deus, mas diz ali, crescendo no conhecimento de Deus. Vida que agrada a Deus é uma vida de crescimento para começar. Então, ninguém de nós é perfeito e nem vai ser, nós vamos sempre ter coisas para serem trabalhadas na nossa caminhada de fé. Mas o que precisa ser marca na sua e na minha vida, que Deus estabeleceu para nós, é o crescimento, é a superação de dificuldades, é o fortalecimento diante de fraquezas. Então, crescimento. Quase final dessa nossa jornada de Colossenses 1. Para agradar a Deus de verdade, precisamos crescer. E crescer no quê? No conhecimento. Na verdade, para agradar a Deus, precisamos conhecê-lo. Ninguém pode agradar a Deus que não conhece. Como é que você vai agradar alguém que você nem conhece? Por isso, então, fala aqui que uma vida que agrada a Deus é marcada por esse crescimento no conhecimento. E conhecer a Deus significa ter um relacionamento. Você só vai conhecer a Deus de verdade estabelecendo um relacionamento com Ele. Não podemos conhecer Deus só da teoria, podemos conhecer sobre Deus, lendo as Escrituras, estudando a Palavra de Deus, muito bom, e é importante que a gente tenha esse conhecimento sobre Deus. Mas aqui diz, não crescendo no conhecimento sobre Deus, mas no conhecimento de Deus. Na minha relação com Deus, na minha proximidade, na minha intimidade. Eu conheço Deus porque eu falo com Ele todo dia. Eu conheço Deus porque Ele me responde. Eu conheço Deus porque Ele age na minha vida. Eu conheço Deus porque eu abro meu coração para Ele. Eu conheço Deus, claro, porque eu estudo na Sua palavra e sei como Ele é e como Ele se relaciona comigo. Por isso, então, esse conhecimento é tão importante, crescendo no conhecimento de Deus. E isso sim, então, é uma vida que agrada a Deus, porque nós temos intimidade, nós o conhecemos, conhecendo a Deus de verdade. E então, voltando ao início do nosso texto, no versículo 10, deixa claro, então, isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra. Então nós podemos agradar a Deus frutificando. Esse é o propósito de Deus. Jesus já disse, eu quero que vocês sejam meus discípulos e que vocês frutifiquem e que o fruto de vocês permaneça. Esse é o propósito de Jesus para com os seus discípulos, que haja frutificação. Aqui o apóstolo Paulo ele é mais específico, ele diz frutificando em toda boa obra.
Então, isso é a frutificação, ela tem a ver com espalhar a semente, que é a palavra de Deus, mas não só a palavra de Deus teórica, mas a palavra de Deus prática através da nossa vida, em que nós servimos as pessoas ao nosso redor, fazemos o bem às pessoas. É isso que Deus quer e é isso que agrada a Deus na nossa caminhada de fé. Portanto, agradar a Deus não pode ser marcado só por esses momentos maravilhosos que tivemos aqui, de culto, de louvor, de adoração, de celebração, isso é muito legal, ou coisas que nós, então, momentos que nós temos no nosso dia a dia, de adoração, de celebração do Senhor, mas vida que agrada a Deus é aquela que frutifica com boas obras. E boas obras quer dizer dia a dia. Como é a minha segunda-feira? Como é a minha terça? Como é a minha semana? Como são os meus relacionamentos com as pessoas ao meu redor? No trabalho, na escola, na família, na vizinhança e assim por diante. Então, frutificando com boas obras. Então, queridos, diz ali, isso para que vocês vivam de maneira digna, versículo 10, digna do Senhor, e em tudo possam agradá-lo. Esse é o desafio. Vamos agradar a Deus através de uma vida prática. Mas essa vida que agrada a Deus, esse caminho de agradar a Deus, começa lá no perdão dos pecados. Senão, não tem começo. E agora a gente quer aproveitar esse momento e lançar um desafio apontando para essa grande salvação em Cristo Jesus, que morreu na cruz por nós, para que você que ainda não teve essa experiência de receber o perdão dos seus pecados, que você possa ter essa experiência de ter uma entrega pessoal, uma entrega de fé, reconhecendo-se pecador e então por meio da sua fé recebendo o perdão dos pecados. Mas claro, nós falamos de uma jornada, de uma caminhada que foi marcada hoje no batismo, né, do José, da Terezinha e da Adriele, né, que marca esse começo de forma pública, visível, concreta. Mas é um começo, é uma vida inteira de agradar ao Senhor. Se você está nessa caminhada e percebeu que não está agradando ao Senhor, talvez alguma coisa hoje você está lembrando que o Espírito está colocando no teu coração, na tua mente. Talvez seja a hora de tomar uma decisão concreta e dizer, pá, Jesus, eu não estava te agradando na minha vida, isso, aquilo, e eu quero te agradar. Eu quero que minha vida seja digna de uma vida do Senhor. E eu quero que tu sejas glorificado na minha vida. Perdoa-me. Dá-me graça para retomar essa jornada, essa caminhada. Eu convido todos a ficarmos em pé, em oração. E eu gostaria de lançar esse desafio. Primeiro, para pessoas que ainda não tomaram a decisão de entrega para Jesus e que, portanto, não receberam o perdão dos pecados. Você pode fazer penitência, você pode fazer um monte de coisa, mas isso não lhe dá perdão dos pecados. A única forma de ter os seus pecados perdoados é através de Jesus Cristo e através da fé em Jesus e do arrependimento dos seus pecados. Então, um desafio para aquele que ainda não expressou isso de forma concreta, pública, né? Até no batismo, né? Então, nós queremos convidá-lo a vir aqui à frente num